Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta terça-feira, dia 10 de setembro. Nós estamos na 23ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou toda a noite em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Descendo com eles, parou numa planície. Havia lá um número imenso de seus discípulos e grande multidão de gente vinda de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia, para ouvi-lo e ser curados de suas doenças. Os que eram atormentados por espíritos impuros ficavam curados, e toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos na mensagem do Evangelho de hoje um ensinamento que Jesus nos dá. Qual é o ensinamento? Antes de tomarmos decisões importantes, nós precisamos conversar com Deus. Nós sabemos que nós precisamos rezar, né? Isso é fato. Todos os dias nós precisamos fazer as nossas orações. Mas existem alguns momentos da nossa vida em que nós precisamos tomar decisões muito importantes, fazer algumas coisas que serão difíceis. Então, antes de fazermos isso, nós precisamos conversar com Deus. Exatamente isso que Jesus está fazendo. Passou a noite toda em oração, porque a oração é um diálogo, né? Oração é um diálogo com Deus, é uma conversa com o Senhor. Jesus conversou com Deus a noite toda para que a decisão da escolha dos 12 não fosse algo da sua cabeça, mas fosse algo Deus. Então, existe uma diferença entre apóstolos e discípulos. Isso o Evangelho fala para nós. Quando ele desceu da montanha, tinha uma multidão lá embaixo da montanha. E se nós pegarmos os Evangelhos e lermos antes desse momento, nós veremos que muitos que iam se encontrando com Jesus e viam o que ele estava fazendo, começavam a segui-lo. Alguns pediam, ele permitia, outros pediam, ele não permitia, segue seu caminho, né? Então, esses que ele foi permitindo, formou-se um grupo muito grande. Aí deste grupo de discípulos que ia, onde Jesus ia, eles iam também, Jesus tirou 12. Esses 12 escolhidos, e aqui o evangelista São Lucas cita, né, os nomes, são os 12 apóstolos. Aquele grupo formado por formado por Jesus, convidado individualmente, por nome, para ir com ele em missão. Então, a decisão era difícil, né? Porque muitos vinham seguindo ele e eram fiéis, estavam admirados com tudo que Jesus estava fazendo. Mas a partir de agora, esses 12 iriam caminhar com ele, estariam com ele 24 horas, né? Como de fato foi. E a importância não somente da oração para esse momento, não somente para a escolha e porque iam caminhar com ele, mas porque iam continuar a missão dele após a sua morte, ressurreição e ascensão. Então era necessário que esta escolha fosse feita numa total intimidade, comunhão com Deus, para que fosse feita a vontade do Senhor. Meus queridos, que ensinamento maravilhoso Jesus está nos dando. Em algum momento da sua vida você já precisou, talvez você esteja precisando, se não, em algum momento você precisará
tomar decisões na sua vida, dar um direcionamento, fazer algumas coisas que são extremamente difíceis de serem feitas, mas não tem como você voltar, não tem como ficar em cima do muro, você precisa se decidir, você precisa tomar a decisão. Então, não faça isso pela sua cabeça. Eu vou fazer isso porque eu acho que dessa forma vai ficar melhor, não sei o que lá. Também não faça por superstição. Tem alguns católicos que são supersticiosos, né? Estão no caminho errado, precisam rever o seu cristianismo. Não decida por opinião alheia. Porque fulano disse para mim que vai ser melhor dessa forma, é melhor que eu faça assim. Fulano que cuide da vida dele, você que cuida da sua, né? Principalmente no cristianismo, na religião, porque a salvação ela é individual. Então você não tem que fazer na sua vida aquilo que os outros dizem para você fazer. Você tem que fazer na sua vida aquilo que Deus diz para você que precisa ser feito. E é isso que Jesus está nos mostrando. E não só neste momento, para a escolha dos 12 apóstolos. Existem outros evangelhos que nos mostram Jesus retirado em oração. Em alguns momentos ele passava a noite toda, em alguns momentos ele se retirava, se afastava do grupo dos 12 e rezava, conversava com Deus para que a missão que ele tinha ali no dia seguinte, adiante, fosse realizada segundo a vontade de Deus. Faça mais a vontade de Deus e menos a sua na sua vida, que você verá as graças, as bênçãos de Deus acontecendo na sua vida. Isso vai ficar muito claro para você, bem visível para você. Quando nós somos obedientes, nós permitimos Deus ser Deus na nossa vida, é aí que a graça ela acontece. Olha quanta coisa foi possível acontecer para aquelas pessoas, para tantas pessoas depois da ascensão de Jesus, por meio da missão que os apóstolos continuaram, a partir do sim que eles deram a Jesus. Olha quanta coisa nos chega até hoje, como avançou a nossa igreja, olha quanto nós caminhamos por causa do sim destes 12 homens, que ao ouvirem o chamado de Jesus, imediatamente, a maioria dos evangelhos nos narram assim, imediatamente largaram aquilo que estavam fazendo e colocaram-se no seguimento de Jesus. Que nas nossas decisões, na nossa vida, nós primeiro peçamos a bênção de Deus, peçamos orientação de Deus, para depois decidir fazer aquilo que precisa ser feito na nossa vida. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.